Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Essa é a aula 2 da playlist Como Resolver Exercícios de mol. Nessa segunda aula, eu apresento para vocês que existem casos em que um elemento tem mais de um isótopo. E nesses casos, considerando a massa de cada átomo e a frequência de cada um deles, nós vamos calcular a média ponderada. Para você ver como é que isso acontece, eu trouxe aqui uma fórmula. A fórmula é assim: a massa atômica de um elemento é só você pegar a massa de um isótopo, multiplicar pela frequência desse isótopo, somar com a massa do segundo isótopo, multiplicada pela frequência do segundo isótopo, e fazer isso para todos os isótopos. Feito isso, você divide pela soma das frequências. Quando as frequências estão em porcentagem, a soma delas dá 100%, mas existem casos em que a soma dá um número inteiro. Então, o enunciado fala para você assim, por exemplo, em cada 4 átomos de uma maneira, 1 é de outra maneira. Então, você tem frequência 4 mais 1, frequência total 5. Para ajudar a entender melhor essa fórmula e como você usa ela, a gente vai resolver um exercício hipotético. Sabemos que na natureza existem 2 isótopos do átomo de cloro. Existe o cloro 35 e existe o cloro 37. Sabendo que a frequência de cada um deles é de 75% para o cloro 35 e 25% para o cloro 37, nós vamos utilizar essa fórmula aqui para achar a massa do elemento cloro. Então vamos lá, substituindo na fórmula, a massa atômica do elemento cloro vai ser dada por 35 que multiplica 75 mais 37 que multiplica 25, tudo isso dividido pela soma das frequências, 75 mais 25, que dá o 100%. Você vai efetuar esse cálculo e vai chegar que a massa atômica do cloro é igual a 35,5 unidades de massa atômica, que é aquela unidade que nós conhecemos na aula passada. Inclusive, se você quiser dar uma olhada na aula passada, clica nesse link que eu vou deixar aqui, que você acessa a aula número 1, quando eu apresentei para os estudantes a ideia da unidade de massa atômica. Bom, a massa atômica do cloro então é 35,5 U, essa é a média ponderada. E agora, para ajudar a sedimentar mesmo o entendimento desse conteúdo, eu trouxe um exercício da UFTM de 2008. O enunciado nos trouxe: uma amostra de cromo foi analisada com espectro de massa, que determina a composição isotópica de um elemento químico. O gráfico obtido mostra a constituição aproximada em porcentagem de átomos dos 4 isótopos naturais desse elemento. De acordo com o resultado do espectro de massa, o valor que mais se aproxima da massa atômica do cromo é... Então, a gente vai usar aquela fórmula e vai multiplicar a massa de cada átomo, por exemplo, 50, vezes a frequência de cada átomo, por exemplo, 4. Então, vamos lá, 50 vezes 4. Mais o outro isótopo, olha só, é o 52 e tem uma frequência de 84%. Então, bora lá. 52 de massa atômica, 84 de frequência. Mais ainda, 53 de massa atômica e 10% de frequência. 53 que multiplica 10. Mais 54 vezes 2. Tudo isso nós vamos dividir pela soma das frequências. 4 mais 84, 88 mais 10, 98 mais 2, 100. E agora é só efetuar esse cálculo. Você faz esse cálculo todo, chega em 5.206 dividido por 100. Isso nos dá exatamente 52,06, que vai ser aproximadamente 52,1 U, como está indicado na alternativa B. Para fechar esse conteúdo, eu vou deixar para vocês alguns shorts, questões curtas, para você poder treinar o uso dessa fórmula. Esse vídeo fica por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo e até mais!